Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais um dia de formação, tanto para mim quanto para quanto para vocês, né? Acho que é para todos nós esse processo de aprendizagem, de que, na verdade, não só para quem é professor, né, mas para todas as áreas, não dá para parar, não dá para ficar aí acreditando que as coisas vão cair do céu. E os nossos três próximos encontros, nós vamos tentar responder talvez uma pergunta que diariamente a gente faça, seja na sala dos professores, seja nos corredores, seja em conversa com amigos, que é o seguinte: por que que essas malditas crianças não param quietas? É assim que eu escuto. Por que que essas crianças não param quietas? Por que que elas não ficam no lugar? E é assim, isso é muito bacana, porque existe como se fosse uma, um gráfico, né? Um gráfico assim em ascendência e depois impossível em grande declínio. Você pega lá no primeiro aninho, eles andam muito, eles se mexem muito, eles não param quieto, né? Tudo eles querem levantar, tudo que eles querem falar. Isso vai se desenvolvendo até o terceiro para o quarto ano. No quarto e quinto, vocês percebem, né? Posso estar errado na minha leitura, mas é isso que eu percebo. No quarto e quinto ano, eles dão uma certa sossegada. Eles tendem a ficar mais sentados. Depois, quando eles chegam no sexto, que é o novo ciclo para eles, novamente, eles falam demais, eles conversam, eles andam, eles não param quietos, eles querem sair o tempo inteiro da sala. E isso caminha até precisamente o nono ano. No nono ano eles dão uma apagada, muitos dão uma murchada. Quando chega no terceiro, na terceira série do ensino médio, eles nem respiram mais. Né? Às vezes está dando aula para o terceiro médio e fala assim: tem alguém aí? Um dia eu queria fazer, que eu não vou fazer, mas eu queria fazer essa experiência de estar dando uma aula no terceiro médio, e lá no meio da aula, depois de umas 40 minutos de aula, começar a falar umas coisas nada a ver, para ver se alguém entende o que eu estou falando. No sentido assim, então, né, pessoal, aí tem Machado de Assis, aí Machado de Assis comprou 3 quilos de trigo, 5 ovos, e ele resolveu fazer um bolo. É uma coisa assim, só para ver se eles vão captar o que eu estou dizendo ou vão permanecer ali, tipo, "Ah, isso é uma tristeza, né? Por um lado. Por um outro, se for ver, você consegue fazer o que você quiser ali, porque não há um barulho, um movimento, e isso também é triste. Então, onde está esse equilíbrio? Mas não é essa a resposta que a gente vai tentar dar agora. A resposta que a gente vai tentar dar agora, primeiramente, é por que que eles não param quietos? Por que que eles se mexem e falam tanto? E para isso, eu vou colocar três ondas. Houve três ondas que levaram o nosso aluno hoje, em 2024, a não parar quieto na carteira. Uma primeira onda, que a gente vai datar mais ou menos ali em 1914 e 15. Uma segunda onda, que acontece nos famosos anos 60. E uma terceira onda nos anos 2000. Ah, Matheus, por que três? Ah, porque não é quatro, meu Deus do céu. Eu estou fazendo uma leitura de uma atitude, de uma ação, de uma situação. Pode ser que hoje a gente possa pensar numa quarta onda, mas aí eu teria que estudar sobre isso. E onde está o princípio disso? O princípio disso está nessa frase aqui, ó. A aula tem que ser o quê? Não, não é boa. A aula tem que ser prazerosa. Vira e mexe, a gente escuta isso em reuniões, vira e mexe, a gente lê sobre isso, né? A gente acompanha isso, dizendo, olha, a aula tem que ser prazerosa, o aluno tem que gostar da aula, mas quem tem que gostar? Quem está dando a aula, que é o professor, ou o aluno que tem que gostar é o professor que se dane? Ou só o professor fala, nossa, deu uma aula maravilhosa. E os alunos, se pudesse, tacavam fogo no professor lá na frente. O melhor cenário?
Ambos. Melhor cenário é quando dá o sinal, o aluno gostou da aula e o professor gostou da aula. Lembrando sempre, eu gosto muito de ficar na realidade, tá? Que nem sempre a minha aula vai ser fodona. Nem sempre a minha aula vai ser incrível. Nem sempre os alunos vão gostar. Agora, nunca é um problema. Nossa, mas eu nunca dei uma aula boa. Então você tem um problema em ser professor. Será que é a sua vocação? No sentido assim, será que você é bom nisso? Eu não acredito muito nessa história de vocação, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar, construir, enriquecer, estudar para ser. Ninguém nasce professor. Claro que tem gente que tem uma naturalidade para ensinar, para falar. Mas se ele não tiver lenha para queimar, filho, aquilo lá vai ser labareda, vai ser fósforo aceso, logo apaga. O que a gente quer é um incêndio. Né? O que a gente quer é a sarça ardente ali de Moisés sendo consumida sem fim. E para ela se consumir sem fim, você tem que colocar bagagem lá dentro. Então, nem sempre as nossas aulas vão ser incríveis, mas pelo menos elas têm que ser boas. Incríveis serão uma outra. Às vezes a gente sabe, nossa, que aula que eu dei. Né? Quantas vezes a gente chega em casa e fala, nossa, eu dei uma aula hoje que, putz, foi incrível. Você sai vibrante da aula. Isso quando você não escuta, dá o sinal e fala assim, nossa, já? Não, fica mais. Fica na aula de matemática, fica mais um pouco, dá outra, pastor. Dá mais uma, vai dar mais uma aula. Como assim, você vai parar no meio? Termina o que você está falando. É essa a meta. É esse o nosso alvo. Só que isso dá um trabalho e tem que correr atrás. E é o que a gente está tentando estudar e fazer aqui. E a gente está tentando responder nesses 3 próximos encontros por que os nossos alunos não param quietos. E aí a gente começou afirmando, então, que a aula tem que ser prazerosa. Ah, legal, prazerosa. Para quem? Para o aluno ou professor? Para ambos. Possível? Eis a discussão. Porque aí logo virá uma pergunta que é o como. Como que ela vai ser prazerosa? E é aqui que está todo, na verdade, o jogo da educação e talvez o seu problema. O aluno que chegou na escola, seja lá no primeiro aninho, seja no terceiro ano do ensino médio, ele chegou anestesiado, ele chegou embriagado de prazer. Os nossos alunos chegaram nas escolas cheios de prazer. Traduzindo, eles querem a parte boa da vida. Eles só querem aquilo que gera coisas boas para ele. Ele não aceita se frustrar. Ele não aceita errar. Ele não aceita tirar nota baixa. Mas não é tirar nota baixa no sentido vou melhorar. É tirar nota baixa porque a vida inteira ele aprendeu que ele era bom. Né? Que os pais aplaudiram, as vós aplaudiram, os vô aplaudiram, os amiguinhos ali aplaudiram. Ninguém feriu ninguém, em certo sentido da palavra. Né? Todo mundo colocou essa criança num pedestal. E aí ele chega na escola, ele não tira nota de quem que é a culpa? Do professor. Ele não vai bem numa prova de quem que é a culpa? Ah, dos colegas. Ah, ele não entregou o trabalho. Ah, mas porque choveu. Vejam, é uma criança que sempre vai colocar o seu prazer na relação do mundo para com ele, não ele para com o mundo. Ou seja, ele não consegue ser o gerador do prazer. Ele não consegue sentar e falar assim, nossa, agora eu vou ter uma aula e eu tenho que aprender aquilo. Não, é a aula que tem que despertar nele, é a aula que tem que prendê-lo. Por isso que a gente começou perguntando sobre a aula ser prazerosa. Porque nós entramos nessa neura de achar que a escola tem que ser prazerosa, que o aluno tem que estar feliz vindo para a escola. Só que, meu Deus do céu, as coisas nunca vão bater enquanto a gente querer colocar de um lado uma escola que o aluno venha feliz com uma cabeça de um aluno que só quer o prazer. Não encaixa. As coisas não vão encaixar enquanto a gente querer uma escola prazerosa para um aluno que não entende o que é uma escola. Então a gente chega lá em 1914, 15 mais ou menos, quando então o Freud vai publicar um livro
que vai se tornar um certo marco para nossa sociedade, para o nosso pensamento. E ali o Freud ele vai afirmar que a sexualidade é o centro antropológico. O que o Freud está fazendo nesse livro Totem e Tabu ali, basicamente, ele está querendo dizer o seguinte, olha, não só o Totem e Tabu, mas outras obras do Freud, né? Mas Freud é o expoente de que o ser humano é prazer. Sexualidade e prazer são o centro, a origem e os fundamentos do movimento do homem. Então, o que é o homem? O homem é um animal que sente prazer. Só que isso vai contra toda a concepção e o lugar, literalmente, do prazer na vida humana. Porque aí o que se torna o prazer? O prazer se torna a meta. E qualquer coisa que não dê prazer não é boa. Por isso que o casamento se dissolve, meu filho. Por isso que você não tem amizades duradouras, meu filho. Porque você entrou neste mundo que foi construído desde os anos 10, 20, até hoje, ou seja, mais de 100 anos. Você já está inserido nesse contexto de que o prazer é a meta da vida e aquilo que não é prazer não é bom. Até a relação que nós temos com Deus e com a igreja se pauta aí. Ah, não, mas aí isso tem sacrifício, então eu não quero. Ah, isso não me dá prazer, então eu não vou fazer. Ah, então eu não vou ser mais católico. Ah, você é dessa igreja. Não, mas essa igreja diz que não pode isso. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Então eu vou achar uma igreja que me deixe fazer isso. Veja, o que eu estou norteando na minha vida? Eu estou norteando o prazer. Só que esta não é a estrutura e a concepção do lugar do homem na história. Olha o que fala Tomás de Aquino tão brilhantemente sobre o prazer, tá? Tomás de Aquino diz assim, ó, o prazer é o resultado de um ato. O prazer é o resultado de um ato e não o ato em si. O que a gente encontra nos jovens, eu estou falando, veja, nós estamos fazendo uma leitura muito ampla aqui. Graças a Deus, a gente está conversando de maneira mais elevada. Mas qual é a pedra de toque? Que a pedra de toque é que as crianças, os jovens que vão para a escola, e a gente também, infelizmente, não consegue relacionar prazer com o resultado. A gente acha que o prazer é prazer e pronto. Ele é um ato em si, só que na verdade não. Ele é resultado, ele é um processo e não um fim. Qual é o prazer do aluno? Vai lá, tirar nota. Só que para ele tirar nota, tá? Ele tem um caminho que muitas vezes não será prazeroso, que muitas vezes não vai ser legal, não vai ser bacana, não vai ser divertido, vai ser cansativo, chato, monótono. Mas é isso. Aí o que, que a gente aqui a gente faz? A gente inverte a lógica. Coloca o prazer na frente do sacrifício. E aí o que é sacrifício é ruim, é mal, não vale a pena. Os idiotas sacrificam, os espertos ficam por prazer. Os malandros vão para a vida prazerosa. E aí desenha-se essa ideia de que aquele que tem uma vida malandra, solta, sem compromissos, tem uma vida feliz. E aqueles que levam tudo certinho, né, que é tudo equilibrado, que é tudo ordenado, tudo organizado, é tontinho, idiota e é sacaneado pelo cara que tem prazer. Quando você cria esse modelo no imaginário das pessoas, principalmente das crianças que assistem televisão, que não deveriam assistir, mas aí é uma outra conversa, o que a gente percebe? A gente percebe que vai criando no imaginário dessa pessoa a ideia de que ela tem que ser assim, ela tem que ser um bicho solto, em busca de prazer constante, e não alguém que vai se refrear, que vai negar, que vai se apertar, né, que vai se ajustar para estar no meio. Não, mas o meio quem tem que se ajustar a mim, e não eu que tenho que me ajustar ao meio. Resultado positivo ou não de um ato que eu executo. É esse o prazer. O prazer, ele está relacionado ao ato que eu faço, que pode ser
prazeroso ou não prazeroso. E o resultado disso nem sempre vai ser o gozo. O resultado disso nem sempre vai ser bom. Olha, agora são 3 horas da tarde e eu queria comer um bolo de fubá com goiabada. Nossa, um cafezinho então ia ser perfeito. Um bolo de fubá com goiabada. Nem sempre comer aquele bolo, olha que bacana isso. Nem sempre comer aquele bolo vai me dar prazer. Nem sempre eu abraçar minha mãe vai me dar prazer. Ou fazer aquela viagem, né, tão sonhada. Por quê? Porque o prazer ele é resultado, ele não é ato. Percebe o caminho que a gente está fazendo de análise? Aí o que acontece? Acontece que, então, esse homem que está achando que o prazer está no ato e não no resultado, acaba, então, fazendo com que o prazer tenha um valor em si. Que existe um valor no prazer. Quando, na verdade, o valor não está no prazer. Vamos entender melhor isso. Ó. Olhando para o prazer, e a gente está falando de educação, tá? A gente está falando de jovens, está falando dessa galera aí. Quando a gente olha para o prazer, a gente percebe que o prazer ele pode ser um prazer afetivo, né? Um prazer de afeto. Ele pode ser um prazer de sexual. Ele pode ser um prazer espiritual, né? Quando você vai à igreja, você é consolado espiritualmente. Existe um prazer psíquico, prazer físico, né? Quando você vai na academia, você volta cheio de endorfina, ou quando você toma um banho quente, quando você cansado deita numa cama, com sede, toma uma água. O mais banal possível, né? Dos prazeres, prazer físico. Todo prazer aqui, ó, percebam, ele traz em si, todo prazer traz em si um elemento que a gente vai colocar aqui como um elemento de angústia, de falta. Quando você come o bolo lá de fubá, que eu tô falando goiabada, por um lado, o comer aquele bolo, ele tem um prazer. Só que, vejam, quando a gente come aquele bolo, pode estar muito bom e tudo mais, porém, tem um algo a mais nesse bolo que você come. Por quê? Porque toda vez que a gente atinge o prazer, automaticamente em seguida, a gente tem a angústia, a gente tem o vazio, a gente tem a tristeza. As relações sexuais também são assim. Quando você termina o ato sexual, psicologicamente falando, que sentimento que você tem? De vazio. Não é à toa que a gente tem uma famosa frase que diz assim, ó, triste est homine animal post coitum. Depois do coito, todo animal é triste. Quando você sacia aquele prazer, em seguida você precisa o quê? De uma outra dose de prazer. Senão gera o vazio. O prazer é bom? Sim, o prazer é bom. Porque senão a vida seria insuportável. É necessário ter momentos de prazer. A nossa discussão nessa primeira onda aqui é que o prazer é bom, só que o prazer não é o valor mais alto do ser humano. Porque se ele se coloca esse valor, ele se frustra. Ele, eu, você, ou seja, nós enquanto seres humanos,
temos que ter um valor acima dele. O prazer não pode ser a meta, não pode ser aonde a gente mira. O prazer ele tem que ser encarado como aquilo que pode acontecer ou não. Quando ocorre o deslocamento do prazer, que já não é mais uma consequência possível ou não, mas o prazer como um valor, ele passa a ser desejável. Esta é a grande virada que a gente vai ter nessa primeira onda. Vou reler o que eu escrevi aqui, ó. Quando ocorre o deslocamento do prazer, que já não é mais uma consequência possível ou não, mas o prazer se torna um valor, é aí que você tem, então, uma virada antropológica de busca exclusiva desse prazer. Por quê? Porque o prazer é o valor. O valor não é a caridade, a solidariedade, a prudência, a justiça, sei lá. Qual é o grande valor? O valor é o prazer. A relação com outra pessoa se torna, então, tendo valor qual? O prazer. Se eu com ela gera prazer, eu estou comigo. E ela está ao meu lado. Se aquela relação não é prazerosa para mim, eu não me sacrifico mais. O que eu faço? Eu largo, separo e deixo na rua. Se nós temos uma pessoa aqui, vamos colocar no campo da normalidade, e essa pessoa normal percebe que o prazer, ainda que seja desejável, se ele se torna um valor em si, traduzindo, aquilo que eu busco na minha vida, o que vai acontecer com essa pessoa? Hum? Se eu tenho uma pessoa normal que coloca o prazer como um valor para ela, o que ela vai ter na vida dela? Frustração. A história da vida dessa pessoa vai se tornar uma história de frustração. Que aí é o que acontece. Se eu quero, se eu vivo para conquistar o prazer, se eu vivo para passar bem, se eu vivo para ter gozo, o que eu vou ser? Eu automaticamente vou ser um homem frustrado. Porque a vida não é assim. E o que a gente encontra quando a gente está na sala de aula? A gente encontra um monte de aluno que não aprendeu a frustração em casa, e aí quando chega da escola, onde tem coisas que ele não pode fazer, onde nem sempre ensinar matemática é legal, nem sempre aprender gramática é legal, e não tem que ser, porque a gramática e matemática não é jogar futebol na rua, não é tomar sorvete no parque, é matemática e gramática. O que essa criança faz? Se frustra. E como ela nunca teve a frustração, o que ela faz? Ela se incomoda, ela fica nervosa, ela fica inquieta, ela não gosta de estar lá. Por quê? Porque aquilo lá não é prazeroso. Imagina, coloca uma criança da 1 às 6 da tarde, sentada numa cadeira, escutando um monte de coisa que ela não quer aprender, porque aquilo não está gerando prazer para ela, tá aí o problema. Por quê? Porque o prazer dela foi deslocado como um possível desejo, uma possível meta para o valor em si. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que essa criança, esse jovem, perdeu a vida como ela é. E o que é a vida como ela é? A vida como ela é que na maior parte do tempo nós não estamos em situação de prazer. Pelo contrário, na maior parte do tempo nós estamos o quê? Fazendo, trabalhando. Na maior parte do tempo a gente nem está pensando nisso. Como que isso termina? Isso termina que lá no final da vida, no último instante da vida daquela pessoa, ela não terá prazer, ela não tem noção disso. A própria vida desenha isso para ela. Ela luta, luta, luta pelo prazer, né? O valor para ela tem o valor em si, mas no final da história,
O último suspiro dela não vai ser prazeroso. O último momento da sua vida será um momento de carência, de vazio, de perda, de falta. Você consegue imaginar o ar faltando, o sangue, sei lá, saindo, os músculos definhando, a vitalidade se perdendo, o batimento desacelerando? Ninguém morre ganhando algo de prazer da vida. Pelo contrário, a gente morre entregando todo o prazer. Ou seja, não há prazer nenhum ali. Por quê? Porque morrer é desprazeroso. Morrer não se acrescenta, morrer se tira. Então, o que é a vida? A vida de prazer não existe. Uma vida de prazer é uma vida mal pagadora. É uma vida mal pagadora. Não é uma pessoa que só quer o prazer. E o que a gente só encontra hoje é gente querendo prazer, extremamente egoísta, imatura, querendo prazer. Agravando a isso, a gente teve uma epidemia, teve uma pandemia, lembra? Tivemos ansiedade, depressão, suicídio, né? O Brasil tem muito, o mundo está com muito caso de suicídio, mas o Brasil também está com muito caso de suicídio. Aquela expressão, nossa, mas ele tinha tudo e ainda assim decidiu morrer? Como? É, tinha uma vida prazerosa e mesmo assim decidiu morrer. Por quê? Porque o prazer não é o centro da vida do homem. Porque continuou dentro dele esse vazio, continuou essa inquietação de algo a ser conquistado, essa frustração permanente. Por que essa pessoa morreu? Porque ela está numa vida onde a meta é gozar. E isso entrou no início do século, no século XX. E ao longo dos anos foi tornando-se cada vez mais normal, até ganhar um campo de normalidade, de que o prazer é o centro da condição humana. A gente só quer gozar a vida. E aquele que não goza a vida, que vive o instante, que vive o momento, que vai para a praia, que curte o tempo inteiro, quem não faz isso está errado. Ou seja, quem pondera, quem equilibra, está errado, é tonto, é bobão. Traduzindo, vamos passar de aula. Aquele que ficou a tarde inteira jogando bola, esse é louvado. Aquele que ficou a tarde inteira estudando para a prova no outro dia, esse é um idiota, um tonto, um babaca. Ai, cabeção, ficou estudando a tarde inteira. Trouxa ele. Eu fui jogar bola. A vida cobra? A vida cobra. Mas a gente está falando naquele período da escola. Eu não posso falar depois da escola. Depois da escola eu tenho domínio. Eu tenho domínio enquanto aquele jovem, aquela criança está ali dentro. Esta é a primeira onda. Próximo encontro nosso, a gente vai falar da segunda onda, que vai acontecer ali nos anos 60, para ir desenhando por que o nosso jovem, a nossa criança não para quieto na escola. Tá bom? Pessoal, siga, nos acompanhe, ative as notificações. Até a próxima aula. Muito obrigado. Acompanhe a gente no Instagram, tem vídeo novo lá todo dia praticamente, tá bom? Um abraço, muito obrigado.